ele vai transbordar. Fala assim: eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua casa, toda sorte de bênçãos dos céus para você. E se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Graça e paz no seu coração, amém? Você está feliz? Quem está feliz aí, diga glória a Deus bem forte. Aleluia. Eu só estou checando uma coisa, que choveu hoje, né, gente? Um pouquinho antes de começar o nosso culto, né? E eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para vocês mesmos. Isso. Eu estou olhando aqui porque geralmente a nossa média de culto é entre 80 e 100 pessoas. E por causa de uma chuva, infelizmente, muitas pessoas não vieram, né? E o pior de tudo é que nós disponibilizamos o link do culto para assistir, só tem 6 pessoas assistindo. Então as pessoas deixam de receber uma palavra, deixam de cultuar o Senhor por causa de uma chuva. E aí ficam em casa. O Senhor nos proporciona tecnologia. Tudo bem que o Flamengo está jogando, deve ter um monte de flamenguista aqui, está assistindo, né? Mas o Senhor proporciona tecnologia e os irmãos acabam trocando o culto pelo fantástico, o culto o jogo de futebol, o culto por uma distração, o culto ao Senhor. Mas pastor, querido, deixa eu falar uma coisa para você. O domingo é do Senhor, amém? Domingo é o dia que nós temos para cultuar o Senhor. E louvado seja Deus pela sua vida, porque eu sempre falo, a bênção é para quem está. Então dê um sorriso para quem está do teu lado e fala assim: você é privilegiado. Porque se a bênção é para quem está presente, você vai receber muito de Deus essa noite, amém? Aleluia, obrigado vocês. Hoje eu vou liberar vocês, tá? Hoje eu posso ir até mais tarde porque está chovendo, vocês não vão embora cedo, né? Então eu posso falar bastante. Queridos, eu quero... As crianças já foram, só estão os adultos aqui? As crianças já foram, né? Só estão os adultos. Eu quero trazer algo para o seu coração. Uma palavra, trabalhei orando ao Senhor essa semana e estava bom do jeito que estava. Estava bom do jeito que estava aqui. Eu orando e falando com o Senhor, eu ia trazer uma palavra, ministrar uma palavra para vocês. Eu ministrei essa palavra em 2024. E o tema dessa palavra era fé para perdoar. Estava tudo pronto, tudo certo. Terça-feira já estava organizada a palavra para ministrar para vocês. E na quinta-feira Deus trouxe algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, porque isso faz parte, tem que fazer parte das nossas vidas a todos os dias. O tema da minha palavra hoje é o Deus dos recomeços. Eu bati o olho naquela placa Bem-vindo ao Novo e o Senhor me trouxe esse tema, o Deus dos recomeços. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 3, no versículo 1 ao 7. Josué, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Você consegue tirar essa microfonia e deixar quietinho aqui para nós, que eu acabo desconcentrando aqui. Josué 3, 1 a 7. Vocês me ajudam a ler, por favor? 1, 2, 3. De manhã...
Amém? Feche os seus olhos 20 segundos. Jesus, a tua santa, poderosa e viva palavra foi lida pela sua congregação nessa noite. Que o teu Espírito venha sobre nós com espírito de discernimento, de entendimento e de sabedoria. Que o Senhor ministre o nosso coração e transforme vidas, transforme mentes, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Queridos, Josué 3, 1, 7 é um texto que eu gosto muito. Esse texto, ele fala quando Josué, Caleb e o povo de Israel estavam à beira do Jordão. Alguns metros separavam o povo de Israel, o povo judeu, o povo que saiu do Egito, da terra prometida. Quem já ouviu falar na terra prometida aí, levanta a mão. Quem já ouviu falar na terra prometida? Amém? Se você não ouviu, você vai ler lá Números, Êxodo, aí depois você chega em Josué que você vai entender a terra prometida. Mas a terra prometida foi uma terra que Deus, prometeu para o povo de Israel quando eles estavam escravos no Egito. Eu vou trazer um pouco para vocês disso. Mas eu começo essa noite dizendo para todos vocês aqui que estão aqui essa noite, você que nos acompanha pelo YouTube, você que está em casa nos acompanhando pelo YouTube, e vai acompanhar e vai assistir essa mensagem depois, posteriormente, que eu e você, nós temos um Deus de recomeço, amém? Nós temos um Deus que gosta de recomeçar. Por quê, pastor? Porque o amor de Deus por mim e por você, ele é tão grande, que ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos quando as coisas não estão indo bem. Quando as coisas saem do trilho, quando as coisas saem do eixo, quando as coisas saem daquilo, da direção que o Senhor quer, daquilo que a gente está vivendo do Senhor, ele nos dá a oportunidade de recomeçar uma nova história para as nossas vidas, amém? Amém? Vocês vão prestar atenção em mim? Eu vou esperar a movimentação lá do fundo, o pessoal sentar, se acomodar, para me pregar. Porque é o seguinte, queridos, hoje eu estou chato, porque é uma palavra muito poderosa. É uma palavra muito poderosa. E aí a gente precisa, a gente precisa prestar bastante atenção. E eu também, porque eu estou sendo ministrado, amém, queridos? Eu estava explicando essa semana para a pastora, falando sobre isso. Que quando a gente prepara uma palavra, o primeiro que apanha é a gente. A palavra que a gente ministra é para nós primeiro. Então, eu preciso focar, você também precisa focar, porque eu não posso sair, você não pode sair daqui hoje sem ter algo novo para você. Ok? Quem quer algo novo de Deus para você? Eu quero todo dia eu peço o novo de Deus para mim que está disponível para mim. Então, queridos, para começar bem, eu estou doido, Ronaldo, se eu descer, se eu colocar o púlpito ali, fica ruim? Não, fica bom? Quem me ajuda aqui? Me ajuda a descer minhas coisas aqui. Porque, vocês me permitem? Me ficar perto de vocês aí? Parece que está tão distante. Pode colocar mais para frente, Vinícius. Aí, bem aí. Aí tá bom. Quase fui. Obrigado, meus queridos. Aqui. Eu gosto de pregar aqui, que aí quando tem assim, menos gente, é mais gostoso que eu fico perto. Vai que Deus manda eu falar alguma coisa para vocês, aí eu vou, não sei, aí está mais perto. Porque o tal do TDAH, eu não acreditava muito nisso não, mas eu acho que eu tenho esse trem. Porque se eu sair de lá, Deus manda eu falar, estou lá no público, lá em cima pregando, irmão Anjo, aí Deus fala para mim falar alguma coisa, na hora que eu descer a escada, se eu tropeçar igual eu tropecei, é capaz de eu esquecer. Então eu vou ficar aqui perto de vocês, tá? Antes de eu liberar a palavra aqui, quero aqui, diante da igreja, comunicar que agora o senhor Francesco e a senhora Fernanda são oficialmente casados. Ela dá um tchauzinho aí, né? Casaram essa semana, nós fomos lá abençoar junto com a família, né? Um casamento maravilhoso, lindo lá no cartório. E já avisar que Lagoinha é casamenteira, hein? Já tem mais um aí que já falou que vai casar. Começaram bem casados hoje, já chegaram e falaram, pastor, nós precisamos ajeitar os trem. E nós vamos para essa semana, nós vamos para mais um. Em nome de Jesus, já vamos dar entrada na papelada para casar esse povo. É recomeço, meu irmão. É o Deus dos recomeços, né? Eu vou deixar vocês curiosos.
Quem veio no culto casado sabe, no curso de casado sabe o que é, né? Então, é o Deus de recomeços. Eu estou muito feliz, porque Deus tem recomeçado várias coisas aqui em Lagoinha. Deus tem dado oportunidade maravilhosa. Ontem nós tivemos uma programação extensa aqui, principalmente eu e a pastora e os pastores. Nós começamos o discipulado uma mesa com os pastores 4 horas da tarde. Aí terminou o discipulado, tempo maravilhoso da presença de Deus, de aprendizado, de compartilhar a mesa, de compartilhar a experiência. Depois nós fomos no café de novos membros, recebemos os novos membros aqui. E à noite fizemos o culto de GC e batizamos ainda o povo. Em nome de Jesus, em junho tem de novo. Amém? Então, queridos, porque esse Deus de recomeço, Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos uma nova história. Então, por isso eu quero declarar, e quero que você declare junto comigo. Você tem fé? Levanta a sua mão bem alto e declara bem forte, fecha os seus olhos com fé e diga assim: Senhor, obrigado por me amar tanto e por me dar a oportunidade de desfrutar o novo do Senhor para a minha vida. Fala para Ele com todo o seu coração, se for preciso recomeçar, fala: eu me proponho a recomeçar segundo a tua ordem e a tua direção. Amém? Palavras de escoteiro? Palavras de escoteiro. Quem aqui já teve que recomeçar alguma coisa na vida? Todos nós. Em algum momento da vida nós tivemos que recomeçar. Nós tivemos que começar, mas eu vou fazer tudo de novo. Faça. Toda vez que você vai recomeçar, guarda isso no seu coração. E eu aconselho vocês, a partir da próxima semana, trazer uma anotação para você anotar. Anota. Anota. Olha para quem está do teu lado e diga assim: mais vale um lápis curto do que uma mente comprida. Você não precisa falar não, só fazer mais vale um lápis curto do que uma mente comprida. Ok? Toma nota. Tome nota. Por quê? Faz a diferença na sua vida, queridos. Então, voltando para o texto. O povo de Israel, eu quero contextualizar para vocês, o povo de Israel, eles estavam aflitos. A Bíblia fala que o povo de Israel estava vivendo um tempo de aflição na escravidão do Egito. E Deus ouviu a oração daquele povo que estava aflito. A Bíblia fala assim: e Deus viu a aflição do povo de Israel no Egito. E a história conta que Moisés, o pastor de ovelhas, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E chegou próximo do monte. E aí você conhece a história do Monte Horebe, aonde a sarça estava pegando fogo, não se queimava, né? E aí ele escutou uma voz: Moisés, Moisés, vem cá. Moisés, eu estou te chamando para que você seja o libertador do meu povo. E nós cantamos aqui, que a sarça pegou fogo. E não se essa música faz parte dessa história que eu estou contando para vocês. E quando Deus atraiu Moisés até a sarça ardente, ele tinha um objetivo. Guarda isso no seu coração. O objetivo de Deus, quando atraiu Moisés à sarça ardente, era anunciar um recomeço para o povo de Israel. Então deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Por isso que eu falo que a bênção é para quem está presente. Deus atraiu você essa noite aqui em Lagoinha. Por quê, pastor? Porque esse lugar Deus estabeleceu para manifestar a presença dele na sua vida nesta noite. O encontro dessa noite entre você e Deus já estava marcado, de repente não na sua agenda, porque você pode ter recebido um convite, ou por alguma necessidade, ou por uma consciência religiosa, você: eu vou na igreja hoje, eu preciso cultuar, mas Deus te atraiu aqui, bobão. Ah, pastor, você está me chamando de bobão? É brincadeira de criança. Final de semana eu estou criança. Deus, ele te atraiu para o lugar que ele manifesta, escolheu para manifestar a presença nas nossas vidas, para anunciar. Agora pega isso. Se eu fosse você, na hora que eu terminasse a frase, eu falasse assim: é para mim, sou eu. Isso é fé. Para anunciar um recomeço para a sua vida.
Isso, para quem crê, pode preparar, porque tem novidade de Deus. Os pentecostais cantam, tem novidade de Deus vindo aí. Entenda isso, queridos, do encontro com a sarça veio a ordem para libertação. Um recomeço para aquela geração. Se iniciou através daquele encontro. Se aquele encontro entre Moisés e a presença de Deus, saiu a ordem para libertação do povo de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu encontro com Deus essa noite, com certeza vai sair uma ordem do Senhor para libertar, uma ordem do Senhor para te prosperar, uma ordem do Senhor para te direcionar, uma ordem do Senhor para bênçãos vindas do céu, para mudar a sua história, para você ter a oportunidade de recomeçar e conquistar aquilo que Deus tem para você. Amém? Tem penteca aí ou não? Os pentecas vão me ajudar hoje ou não? Vocês vão me ajudar, pentecostal? Dá uns 5 glória aí, então, só para Deus pentecas. Eu acho que eu vou precisar do vinho lá em cima. Ou você põe um pad para mim ali, deixa um pedinho, tá? Aumenta um pedinho aqui para mim. Hã? Não, mas aquele pad é muito ruim. Aqui já fica num tom, aí eu consigo cantar no tom. Que tom que tá? Tá no lar? Sol? Não adianta nada que eu não sei. Não vai adiantar nada. Mas tudo bem, deixa lá. Eu só falo para vocês acharem que eu entendo. É que eu sou metido. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: meu irmão, a sua terra prometida só chegará se houver obediência após a oportunidade de recomeçar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Vamos supor, tá vendo essa linha aqui, tem uma linha aqui, tá bom? Até hoje você caminhou aqui. Deus está falando o seguinte: meu filho, menos um pouquinho, meu filho, minha filha, dá um passo para cá, esquece tudo o que aconteceu. Vamos deletar? Aperta o botão de delete aí, pum, delete. Seleciona, Ctrl C, copia, mas para selecionar. Ctrl Q, faz assim, Ctrl que lá em cima, o que lá em cima, Ctrl Q, Ctrl T, esquece o que, é o Ctrl T de tatu. Ctrl T, selecionou, vai lá no botãozinho delete, faz assim, vai, faz assim, deleta. Vamos recomeçar o texto. Aí o Tarde chega e fala assim: Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Queridos, entenda uma coisa. Ele está dando uma oportunidade para você recomeçar. Fala de novo. Você vai me ajudar a pregar hoje demais. Fala para quem está do teu lado. Fala assim: em nome de Jesus, escolha fazer o certo. Fala, escolha obedecer aquilo que o Senhor te direcionar. Chacoalha ele e fala: pelo amor de Deus, para de ser teimoso. Fala, obedeça. É simples. Eu não sei por que não dá certo a minha vida. Eu não sei por que eu não consigo. Eu não sei porque dá tudo errado. Eu não sei. O mundo é contra mim. As pessoas é contra mim. A situação é contra mim. O universo conspira contra mim. Obedece. Que aí todo mundo vira para você. O universo vai te ajudar. As coisas vão fluir. Obedece. Então, queridos, no processo desse povo, do povo do Egito, eles ganharam a oportunidade de recomeçar. Então, Deus falou assim: você vai tirar o povo aqui da escravidão e vocês vão para o deserto, vocês vão caminhar, porque eu tenho uma terra que emana leite e mel para vocês. Então vocês vão caminhar, vocês vão para o deserto. Na linha reta de onde era 7 dias, 3,5 milhões de pessoas. 7 dias. Demoraram 40 anos. Por quê? Porque depois da oportunidade, guarda isso, pega isso, olha para mim, preste atenção, para você não perder. Porque depois do recomeço, tem uma coisa: processo. Tem a caminhada. Então, na caminhada no deserto, a Bíblia fala que
Teve frustração, sim ou não? Sim. Quando Deus fala, Moisés, você vai libertar o povo. Aí Moisés falou assim, beleza, tá fácil. Aí chega Faraó. Aí Faraó, aí olha para quem está do teu lado, faz igual Faraó assim. Aí Moisés chegava assim e fala, Faraó, liberta o povo. Aí faz assim, igual o Faraó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Na 10ª vez que veio a 10ª praga, Faraó falou, vai, pelo amor de Deus, tira esse povo daqui. Eu não aguento mais. Mas no deserto o povo saiu, estava todo feliz, achando que estava certo. Teve perseguição, sim ou não? Teve perseguição. Teve deserto para esse povo? Dificuldade? Teve. Teve dor no deserto? Teve livramento no deserto? Mas infelizmente, no meio do deserto teve, prestem atenção, teve muita murmuração e muita falta de fé. O povo de Deus, que tinha visto um monte de milagre, um monte de coisas, água saindo da rocha, nuvem cobrindo o sol, fogo clareando o caminho para eles, aquecendo eles à noite fria no deserto, pão caindo do céu, churrasco, carne da melhor qualidade. A picanha para nós hoje era codorniza para eles. Estão enjoados de comer isso aqui. Então toma uma picanhazinha aí. Deus, estou enjoado de comer codorniza. Toma isso aqui. Mas toma. Deus fez de tudo, mas faltou fé. E aí, quando estava chegando, Deus falou assim, Moisés, faz o seguinte, escolhe aí, um de cada tribo, era 12 tribos, e manda espiar a terra que eu prometi para vocês. Vocês conhecem a história? Foram lá 12 espias, ficaram lá durante um tempo, espiaram a terra e voltaram os 12. Aí chegou, irmão, aí os crentes em Cristo Jesus, viu a dificuldade que era. Aí 10 chegaram assim e falaram assim, vamos esmagar a gente. Aquela terra não é para nós não vamos aguentar não, nós vamos levar um cacete deles. Nós vamos fazer igual o gafanhoto faz na plantação, consome tudo, nós vamos ser esmagados por eles. 10. Mais 2, um chamado Josué, que o significado do nome dele é Jesus. E outro chamado Caleb, fala assim, Caleb, que significa fiel. Falaram assim, não, vamos para lá que é só nós avançar, nós vamos tomar posse daquilo. E os caras, cala a boca, vocês são doidos, os caras vão matar, os caras vão consumir. Então, queridos, guarda isso no seu coração. Os 10 acabaram contaminando uma geração. E aí nós vamos para Números, capítulo 14, versículo 21 a 24. Põe para mim, meu filho. No entanto, tão certo como eu vivo, presta atenção, esse é Deus falando. Tão certo como eu vivo e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra. Pai, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, que era equivalente aos 10 espias, vai lá. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Amém? Quem foi que ia entrar, que ele falou? Caleb. Olha para quem está do teu lado e já declara sobre a vida dele. Fala, só entra na terra prometida quem tem fé. Fala assim, porque quem não tem, padece no deserto. Meu irmão, ou você tem fé ou não tem. Com Deus não tem meio termo. Ou você acredita ou você morre no deserto. Porque o próprio Deus falou assim, ninguém aqui, acima de 20 anos, vai entrar na terra prometida. Vocês vão tudo morrer.
Por quê? Porque eles não creram. Porque eles não acreditaram. Faz assim com suas mãos, feche seus olhos, que eu quero profetizar sobre você. Eu quero profetizar que você não será como o povo no deserto, que viu tantos sinais da parte de Deus, e não desprezará o Senhor em nenhuma circunstância da sua vida. E se você de alguma forma fez isso, se de alguma forma você desprezou, você menosprezou, hoje o grande eu sou te dá a oportunidade de recomeçar, e o caminho para a conquista daquilo que ele prometeu para você e para sua casa, em nome de Jesus. Se você crê, dê um amém bem forte. Agora eu começo a pregar, é só a introdução. Amém? Põe a mão no seu coração e fala assim: o meu Deus. Aponta para quem está perto de você e fala: o seu Deus é o Deus de recomeços. Queridos, o capítulo que nós lemos no nosso texto base de Josué, capítulo 3 e o capítulo 4 de Josué, eles apontam para o fim de uma jornada. Uma jornada que começou há 40 anos atrás. Essa jornada levava o povo, que no início foi coordenada pelo seu grande líder, que é Moisés, que foi levantado. E depois foi coordenado, comandado por Josué, que era um cara que andava próximo a Moisés, que foi o sucessor de Moisés. E Josué e Calebe, esses dois, como eu falei, foram os únicos que entraram nessa terra que Deus prometeu. Eles estavam na beira do Jordão. Para eles acessarem a terra, eles precisavam atravessar o Jordão primeiro. Esse povo que estava com ele, lembra que eu falei que o Senhor falou que ninguém acima de 20 anos entraria na terra? Então era um povo novo, eram uns meninos novos, eram garotos, era legacy. Há uma herança sobre vocês, era legacy. E Josué e Calebe eram os dois quarentões. Eram os únicos dois quarentões que tinham ali. Então, aquele povo não tinha esperança nenhuma, apesar de toda a sua adolescência ver Deus com a nuvem, ver o fogo, ver a água brotando da rocha, ver a comida descendo do céu. Eles tinham visto e tinham tido experiência com Deus, mas eles estavam numa posição de um pequeno rio que separava o deserto da terra prometida. E só havia esse obstáculo para eles transpor, que era o Rio Jordão. Então, queridos, entenda uma coisa: todos nós vivemos momentos como esse, como desse povo. Como assim, pastor? Um tempo de recomeço. Chega a hora das nossas vidas que é um momento de recomeçar. Talvez alguns de vocês, e até eu, possa estar vivendo isso agora. Tem gente que está me vendo e ouvindo falar, que pode estar vivendo um momento que precisa recomeçar. Mas entenda uma coisa, queridos: se aconteceu com o povo de Israel, a Bíblia fala que o Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje, e o mesmo Deus eternamente. Você crê nisso? Então, essa noite eu quero apresentar para você 5 condições que nós precisamos cumprir para entrarmos nesse novo ciclo do recomeço. Amém? Vocês estão comigo? Vocês querem ouvir? Então vamos destrinchar Josué capítulo 3. Vamos pegar a parte B de Josué capítulo 3. Então eu vou explicar esse texto para você. A parte B começa ali, ó. Depois da vírgula ali. E os sacerdotes levitas, carregando a arca, saíam das suas posições. E saiam das suas posições, ou não? Saiam das suas posições e sigam. Primeira condição é essa aqui que vai aparecer no telão, ó. Lê comigo. Em todos os projetos da sua vida, a arca de Deus, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então, em todos os projetos da sua vida, Deus deve ir adiante. Alô, pentecostais! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes.
ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Caminha contigo. Quem ergueu a mão, a bênção pega. Queridos, em todos os projetos, Deus tem que estar na frente. E isso implica que é a dificuldade de todo ser humano. E se eu fosse você que está aqui, eu não perderia por nada a semana que vem, o culto da semana que vem, porque tem uma palavra do céu para você, que vai falar sobre essa frase aqui, que vai ter tudo a ver com essa frase que eu vou falar aqui. Isso implica que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. Porque quando Deus está em primeiro lugar, de verdade, na vida do ser humano, de um homem e de uma mulher, você abre mão de tudo, inclusive de você. Por que não consegue abrir mão de você, dos seus conselhos? Porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Porque a partir do momento que Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, você consegue abrir mão de você. E eu não estou falando para você abandonar as suas coisas. Eu estou falando para você só colocar Deus em primeiro lugar. Porque é o primeiro mandamento. Busque em primeiro lugar o quê? Josué capítulo 3, versículo 3 e 4. Põe para mim. O 4 tá bom. Mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desse modo, saberão o que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Era um caminho estranho. Era um caminho que eles nunca tinham passado. Eram inexperientes. Ok? Então, a segunda condição qual que é, Gabriel? Qual que é a segunda condição? Siga a arca. Fala para quem está perto de você, fala assim, não basta apenas entender os projetos de Deus. Fala, eu e você, precisamos vivê-los e cumpri-los e trazê-los à existência. Não adianta eu saber quais são os projetos de Deus para a minha vida, se eu, preste minha atenção, se eu não consigo vivê-los. Pastor, mas é projeto. Deixa eu falar para você. A salvação é para agora ou para depois? É agora. A Nova Jerusalém é para agora ou para depois? A Nova Jerusalém é para agora ou para depois? Eu vou ajudar você. É agora ou depois? Mas nós precisamos viver agora. Nós precisamos viver agora. Está ruim o trem? Está difícil o trem? Está complicado o trem? Você tem que crer naquilo que a gente canta. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que trazer os projetos de Deus para as nossas vidas à existência. Qual que é o primeiro? Qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Traga a existência. O projeto de Deus para a minha vida, aquilo que Deus tem para mim é prosperidade financeira, Senhor pastor, mas eu estou quebrado, eu estou devendo para caramba, eu estou desempregado. Viva como rico. Tenha posicionamento de rico. Se for financeiro. Posa de rico. Ande como rico. Como que um rico anda? Eu vim até de rico hoje. Peitão parece de pombo estufado. Só aqui, ó. As mulheres que saltamos assim. Aí o cara tem o projeto de Deus é prosperidade para sua vida sendo assim. Aí pega o café.
Não dá. Senhor, tem um projeto na minha vida que eu vou ser um grande pregador. Prega. Começa, mas não tem público. Vá no espelho e prega para você. O projeto de Deus é para a minha vida, é uma família abençoada, mas eu sou solteira. Começa a viver com uma família abençoada, começa a profetizar, começa a se preparar, começa a estudar, começa a ler, começa. Eu tenho vontade de cantar no louvor. Faz uma aula de canto, abençoado. Vai fazer uma aula de instrumento. Eu tenho o projeto de Deus para a minha vida é evangelismo. Você não evangeliza nem das suas casas. É missões. Missões. Já ouvi muito isso, gente. Vocês sabem que eu fui líder de jovens. O chamado que Deus tem para mim, o projeto que Deus tem para mim é missão na África. Eu falava assim, então faz o seguinte, começa a fazer missão na rua da sua casa. Mas na rua da minha casa não tem africano. Mas como que eu vou evangelizar um africano se eu não evangelizo minha vizinha? Deus falou que eu vou ser uma grande referência entre as mulheres, entre os homens. Como que eu quero ser referência para muitas mulheres e muitos homens? Se eu não sou referência nem dentro da minha casa, nem para minha família, nem na minha igreja. A primeira vez, assim, que eu recebi uma palavra profética sobre a minha vida, primeira palavra, eu estava sentado no banco, como a Elisângela está sentada aqui, um pastor de Brasília veio e falou para mim, você vai ser pai de multidões. E depois, mais uns 5, 6 profetas falaram a mesma coisa. Ano retrasado, fui lá em Cuiabá, saí daqui na loucura, dia 30 de dezembro, tinha o culto da virada, fui em Cuiabá, na Universidade da Lagoinha, Cuiabá, o profeta, no meio de 6.000 pessoas, me achou lá na frente, falou assim, você de barba, profetizou, uma igreja grande, não sei o que e tal. Mas aí a gente se anota, o pastor tem uma palavra para ser pai de multidões. Primeiro eu preciso ser pai de um pequeno povo. Porque através desse pequeno povo vai vir a multidão. Então guarda isso, queridos. Então eu já trato o pequeno povo que eu tenho como uma multidão. Nós temos uma igreja de 3 anos e meio. Nós já enviamos um casal de pastores que está na Lagoinha de São Miguel. Estamos formando mais 3 pastores. E tem uma pessoa que, se terminar o carisma, esse ano vira pastor. Tá. Eu não tenho problema com isso. Porque para mim ter multidão, eu preciso de muitos pastores. Muitas pastoras. Amém? Então guarda isso. Se há um projeto de Deus, tem que começar. Eu sempre falo na reunião da liderança, vamos se comportar como grande enquanto nós somos pequenos. Quem está visitando a gente aqui? Quem aqui foi bem acolhido quando chegou em Lagoinha? Quem aqui foi bem acolhido? É assim. Porque quando a gente era pequenininho lá atrás, quando nós começamos, está aqui o casal que foi no segundo culto, hoje é líder da consolidação, Vinícius Saluano. A igreja oficialmente era eu, a Geice, o Edilson, a Elane, a Iriane, a família da Marina, que não está aqui, a Elisângela estava viajando já, que era nós, oficialmente. Chegaram lá, foram bem acolhidos. Vamos se comportar como grande. Porque é projeto de Deus. Então entenda uma coisa, a gente tem que trazer existência. Então, se Deus tem um projeto para você, seja espiritual, seja material, profissional, traga a existência. Pastor, eu não sou empresário, eu sou apenas um funcionário. Então seja o melhor funcionário para que você se torne um grande empresário.
Deus falou que eu vou ser um grande advogado. Vai fazer direito, abençoado. Abençoado. Eu falei que era bom eu estar aqui embaixo. Mulher de Deus. Assim diz o Senhor. Você estudou? Gastou tempo? Gastou recurso? Se formou? E está caminhando em outra direção. Tem gente que é profissional, estudado, se profissionalizou, estudou, fez faculdade e não trabalha naquilo porque estudou. Então, por que você estudou? E para quem está estudando, pega essa no seu coração. Colossenses fala: em tudo aquilo que você for fazer, faça como se fosse para Deus e não para homens. Deixa eu falar uma coisa para você: enquanto você estiver fazendo para homens e não para Deus, você não vai prosperar em nenhuma área da sua vida. Terceira, Josué 3,5. Josué ordenou o povo, o que ele falou? Terceira condição, põe aí, filho, para nós. Enquanto ele vai colocando aqui, você vai olhando com aquela cara de profeta, cara de sério, profeta bravo. Fala assim, sem santificação, não vai. Queridos, entenda uma coisa: para conquistarmos aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, nós precisamos estar puros e prontos para encarar os desafios e as tentações que vão vir. Você acha que o diabo, ele vai deixar você tranquilo? Tranquila. Você acha que ele não vai querer atrapalhar os projetos que Deus tem para a sua vida? Você acha que o diabo, ele não vai agir para impedir aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer para você? Por isso que eu preciso me santificar. Pastor, como que eu me santifico? Nós temos oração 7h30 da noite na segunda-feira, nós temos oração 6 horas da manhã no sábado, nós temos propósito de oração todos os meses, a primeira semana de jejum e oração. Tem a sua Bíblia em casa, que eu espero que você tenha uma Bíblia em casa. Para de ler a Bíblia em celular em nome de Jesus, porque você está lendo a Bíblia de manhã. Eu estou falando de experiência própria. Estou lendo no celular, daqui a pouco chega uma mensagem, aí você vai olhar a mensagem no WhatsApp, aí você vai para o Instagram, aí você posta bom dia, e esquece de fazer o que você estava fazendo. Se santificar é buscar Deus, se santificar é orar, se santificar é se consagrar. Se santificar tem tantas vertentes, mas sem santificação você não vai conseguir chegar na terra prometida. Josué 3,6. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Assim o fizeram e foram. Quarta condição, Gabriel, qual que é? Me ajuda, igreja, vamos lá? Eu creio, vai acontecer, vai, mas você tem que mexer, você tem que fazer a sua parte. Guarda isso, queridos, existe uma necessidade diante de você termos um ato de fé. Existe uma necessidade de vencer aquilo que vemos. Existe uma necessidade de eu e você crer que o rio vai ser aberto para que chegamos ao outro lado. Ei, estava aqui o povo do lado de cá do rio, no deserto, eles olham para trás, deserto. Só se lascaram aqui. Viram as coisas de Deus, mas só se ferraram porque falavam demais e não tinha fé. Do outro lado, Júnior, do rio,
tinha a terra prometida. É lá, a terra que manda leite e mel, que tinha uma uvona que eu não aguentava comer sozinho. Carregava 2 homens para carregar um cacho de uva. É lá naquela terra que mandava leite e mel. Lá naquela terra que tinha abundância. Lá naquela terra, do outro lado do rio, estava aquilo que Deus prometeu para aquele povo. Lá do outro lado do rio, tinha as promessas de Deus para aquele povo. Mas primeiro, eles precisavam atravessar o rio. Não basta, pega isso no seu coração. Não basta apenas você estar do outro lado do rio. Você vê a terra lá. Você precisa atravessar. Mas, pastor, é fundo. O rio é grande. É fundo. Pegue a arca. Deus manda o sacerdote. A presença, qual que é a primeira condição? Vocês lembram? Zere para que a arca vá. Então eles estavam zelando, eles estavam cuidando, carregaram a arca até lá. Até na beira do rio, esperando a ordem. A segunda condição era para eles seguirem a arca. Ó, vocês zelam para a arca, faça a arca ir adiante, siga a arca, busque a santificação, mas vocês precisam crer e agir. E como que eles tinham que fazer? Eles tinham que atravessar o rio, mas a correnteza era forte. Sabe por quê? Porque estava no mesmo período que nós estamos aqui. Período de muita chuva e enchente. A correnteza do rio estava forte. Pode olhar lá. A correnteza do rio estava forte. Eles precisavam chegar do outro lado. Agora, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você acha que só chegar estava bom? Fala assim. Preste bem atenção. Chegar não quer dizer que você conquistou. Por exemplo, quando eu conheci essa gata, nós conhecemos na sala de aula. Lógico que ela chegou em mim. Lógico. Eu não tinha feito gerações ainda, nem curso de homens. Ela chegou em mim. Nós se conhecemos. Só que se conhecer não quer dizer que ela me conquistou. Foi ela que me conquistou. Eu era difícil. Então chegar não quer dizer que você conquistou. Chegar não quer dizer que já é seu. Você tem que conquistar. Então, antes de conquistar, primeiro você precisa chegar. Olha para quem está do teu lado e fala assim, em nome de Jesus. Fala assim, não deixe o rio que separa o deserto da terra prometida ser impedimento para que você chegue na promessa de que Deus fez a você. Porque eles olhavam o rio e falavam, é difícil atravessar esse rio. Como que a gente vai chegar na terra prometida? Como que a gente vai conseguir entrar? Porque tem esse rio aqui, não vai dar o tanto de gente que tem criança. E vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia conta a história. Josué capítulo 3, versículo 11 até o 17. Olha só, vejam. A arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Olha a ordem. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, faz assim, ó. A correnteza será represada e as águas formarão a parede. Diga glória a Deus. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Vai. Ora, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar de Arabá
o mar salgado escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Pelo amor de Deus, olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar e fala assim: antes de sair, desmonta o acampamento. Essa veio agora, tá? Essa veio agora, não está escrito não. Por quê, pastor? Sabe por que o Senhor mandou desmontar o acampamento? Olha para quem está do teu lado e fala assim: é para que você não tenha motivo de voltar para trás. Porque se eles deixam o acampamento montado, eles teriam que voltar lá no deserto e pegar aquilo que eles deixou. E tudo aquilo que eles trouxeram do deserto, Deus fala, fica para trás. Pega isso no seu coração. Quando eu creio naquilo que Deus me falou e deixo a presença ir na frente, lembra? Pega o acampamento, desmontaram o acampamento, os sacerdotes começaram a andar, o rio começou a secar. Não foi isso que a Bíblia diz? Preste bem atenção. Eu pego o acampamento, eu desmonto o acampamento, deixo a presença de Deus ir à frente e caminho com essa presença em obediência. Diga, obediência. Nenhuma barreira é capaz de me deter de chegar naquilo que Deus me prometeu. Se Deus vai na frente, se eu obedeço a direção de Deus, lembra que teve um monte de direção, os sacerdotes vão, vocês só vão depois que os sacerdotes forem, não passa na frente da arca de jeito nenhum. Para eles romperem o Jordão, os sacerdotes precisaram ir primeiro, a presença precisou ir primeiro, por quê? Eles precisavam atravessar nadando ou a seco? A seco. Guarda bem isso no seu coração. Lá atrás, lá atrás, Deus falou para Moisés: pega o cajado, toque no mar, as águas se separaram. Aqui, primeira presença precisou ir e parar no meio do rio, para que o povo atravessasse em seco. Guarda bem isso no seu coração. As inundações, as águas que vêm, que podem te afogar, o único que é capaz de parar essas águas é o Deus, o Todo-Criador, e a presença que você carrega na sua vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: quer mudar a sua história? Deixa a presença em primeiro. Quinta condição e última, estou acabando. Lê comigo. Cuidado com as narrativas que você tem escutado ou que podem chegar até você. Pastor, o que o senhor está falando? Vamos voltar um pouquinho atrás, antes deles atravessarem. Quem lembra dos 10 espias? Então eu quero voltar. Josué capítulo 2, versículo 23 e 24. Por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda nas nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Queridos, assim como olha que interessante, assim como Moisés tinha feito antes, Josué, antes de entrar na terra, ele enviou espias. Mas só que tem uma diferença. Pastor, qual foi a diferença? Pergunta para mim, qual foi a diferença? Porque Moisés mandou 12. E Josué mandou 2. Pega isso no seu coração, por favor. Isso é uma palavra pastoral para todos vocês que estão aqui. Cuidado com quem e a quem você tem dado ouvidos, pois a percepção de uma narrativa pode alavancar ou pode destruir o seu futuro. E geralmente, a maioria sempre tem uma visão pessimista. Os 10 espias
desanimaram o povo. Por que Josué não mandou os 12 espias, irmã Neri? Sabe por quê? Porque o filme poderia se repetir. De repente, eles iam ver os gigantes, eles iam ver as muralhas, eles iam ver as fortalezas, e alguns deles iriam chegar a Elisângela e falar assim: não dá, é muito grande, tem gigante, é perigoso, porque eles não tinham visto aquilo que os 10 espias tinham visto. Só Josué e Caleb tinham visto. Então eles escolheram 2 jovens, dois jovens. Falaram: vamos lá ver. Aí se você pegar a Bíblia, o Rayane, lá em Joel, e fala assim: para os velhos eu darei sonhos, mas para os jovens eu darei visão. Os 2 jovens voltaram, Vanessa, e falaram assim: vamos para cima, Lagoinha. Vamos para cima. Vai dar certo, o Senhor já nos deu aquela terra. Olha para quem está do teu lado e fala assim: cuidado com gente desanimada. Fala, cuidado com gente amargurada. Fala assim: esse tipo de pessoa. Fala, eles têm um problema com cada solução. Fala assim, ou seja, essas pessoas têm problema com fé. Elas têm problema com fé, querido. Geralmente elas ficam no deserto ou param no Jordão. Esse tipo de pessoa amargurado, esse tipo de pessoa que não tem fé, geralmente essas pessoas, eles padecem no deserto ou chegam na beira do Jordão e não dão mais nem um passo à frente. E em nome de Jesus, nenhum de vocês serão desse tipo de pessoa. Pastor, o que o senhor está falando? Os espias enviados por Josué, eles tinham o espírito de Caleb. Como assim, pastor? Eles já chegaram e cravaram: sem dúvida, o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. De repente os caras nem estavam. De repente eles nem estavam. O que eles fizeram? Foram lá, viram a situação, viram aqueles caboclos daquele tamanho forte e falaram assim: vamos para cima que vai dar certo. Vamos trunfar no palco esses caras aqui que nós vamos ganhar deles. Josué, ei povo, eles estão com medo da gente, estão apavorados. Meu Deus. Mas pastor, aonde que eles chegaram nessa? Gente, se eu tivesse tempo, nós íamos destrinchar Josué inteiro aqui. Pastor, como que eles tiveram essa certeza? Fala assim para quem está do teu lado: você quer saber como eles tiveram essa certeza? Fala assim, baixinho, para a pessoa não escandalizar. Fala assim: foi uma prostituta. Fala assim, cochicha no ouvido, fala assim: e essa prostituta, você vai escandalizar, você vai escandalizar, segura. Eu estou contando um segredo para eles. Essa prostituta, está na linhagem de Jesus. Fala assim: Quando eles chegaram em Jericó, os espias foram até uma casa de uma prostituta chamada Raabe. E essa prostituta falaram: vocês são aquele povo que tem feito grandes coisas no deserto, aquela multidão, está todo mundo assustado com vocês. Aí os jovens falaram assim: vamos crescer, está todo mundo, desculpa a palavra, cagando de medo de nós lá. Vamos junto que o Senhor já nos deu. Pelo amor de Deus, queridos, em nome de Jesus, para de ficar dando ouvidos e caminhando com quem não vai acrescentar na sua fé.
pode arrastar. Vai! Vai! Deus tem um projeto para a sua vida, vai! Deus prometeu para mim, vai! Não para, porque o Senhor já entregou. Ei, eles estão com medo de nós, eles estão com medo de vocês, eles estão preocupados com aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Então, vai! Eu preciso declarar sobre a sua vida, faz assim em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que sem dúvida o Senhor já entregou toda a terra na sua mão. O Senhor já entregou tudo aquilo que Ele prometeu em suas mãos. Você tem liberdade? Passa o braço assim, abraça com muito carinho e fala assim: você pode hoje estar no deserto. Fala mais forte. Hoje você pode estar no deserto. Fala assim, mas em breve você estará na terra prometida. Lagoinha, hoje nós podemos estar no deserto, mas em breve nós estaremos na terra que Deus prometeu para nós. Se você tiver os olhos dos 10 espias de Moisés, você vai cair no deserto. Mas se tiver os olhos de fé dos espias de Josué, você já começa a tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Ai, meu Deus! Levanta sua mão bem alto, por favor, diga com muita fé. Fala assim: Senhor, pode ter gigantes, fortalezas, desafios. Fala assim: mas eu sei. Mas eu sei que tem uma terra boa que manda leite e mel. Fala assim: os meus olhos não vão olhar para os gigantes, não vão olhar para as fortalezas, ou não irão olhar para os desafios. Fala assim: eu já consigo enxergar a terra que o Senhor prometeu a mim, a minha família. Fala assim: eu creio, em nome de Jesus, que muito em breve eu estarei desfrutando de todas as promessas que o Senhor fez para a minha vida e para minha família. Aponta para quem está perto de você e fala assim: muito em breve você estará desfrutando de todas as promessas de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua geração, em nome de Jesus. Faz assim. Eu profetizo sobre você que os seus ouvidos a partir de hoje vão começar a acreditar nas narrativas do céu e não nas narrativas erradas, em nome de Jesus, porque quem acredita nas narrativas do céu alcança os milagres que Deus prometeu para você. Não espere, queridos, não espere a terra prometida cair do céu. Você tem que conquistar. Seja fiel à palavra, seja fiel ao Espírito Santo, seja fiel à presença de Deus na sua vida. O Deus de recomeço está te dando a oportunidade de você atravessar essa noite o que falta para você chegar à terra prometida. O Deus de promessa, o Deus dos recomeços,
está te oportunizando essa noite de você chegar na terra prometida. Agora olha para mim. Conquistar contigo. Quem me dá mais 5 minutos? Mais 15, 20, 25, 30, 40. Ótimo, dá para aí. A Bíblia falou, você leu comigo ali. Eles atravessaram o Jordão. E qual cidade estava lá? Jericó. 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 Essa cidade. Ah, meu Deus. Essa é de agora. Jericó. Conta comigo. Josué, 6 dias, vocês vão caminhar em volta de Jericó, no 7º dia, quando a trombeta soar, vocês vão gritar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, podem voltar agora que eu estou legal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos de vocês vão atravessar o rio hoje. Mas alguns de vocês vão precisar ficar em... Pega isso no seu coração. Tem promessas, tem promessas que Deus libera para a gente, mas é só para você. Assim diz o Senhor. Fique em silêncio, porque narrativas de pessoas têm atrapalhado aquilo que o Senhor prometeu para você. Guarde segredo, porque na hora que a trombeta soar, aí você vai mudar. Estou acabando. Tem desafios, tem gigantes, tem barreiras, mas se Deus já deu a palavra, você não pode desanimar. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: desanima não. Fala assim: persevera, porque aquilo que Deus falou vai se cumprir. Aquilo que Deus falou sobre a sua vida vai se cumprir. Ei! Quando Josué e Caleb foram espiar a terra, a primeira vez que Moisés mandou, eles tinham 40 anos. Quem tem 40 anos aí? 40 aninhos. Quando entraram, quando Josué conquistou a parte da terra dele. E olha só, Josué foi aquele que espiou, aquele que acreditou. Olha o profeta. Foi aquele que acreditou. Olha bem isso aqui, olha para mim. Não perca isso aqui não. Josué foi aquele que espiou. Junto com Josué foi o único que acreditou. E foi o último a receber a parte da terra.
Só que quando Josué falou assim, ó, aquela terra lá, Josué, é sua. Aqueles montes lá são seus. A melhor terra ficou para Caleb, meu dizendo. Para Caleb, pastora. Só que Caleb, me ajuda, pastora. Ele precisou conquistar. Então profetiza. Tudo aquilo que o Senhor está te mostrando, ou já te mostrou. Você precisa atravessar o rio. Você precisa chegar para você conquistar. Porque só depois que você conquistar, você pode tomar posse daquilo que Deus deu para você. Ei, quando Josué estava na beira do Jordão, ele já estava com 80. Atravessou o Jordão a seco, foi lá para a terra dele no monte. Quando ele tomou posse, Marcelo, da terra dele, ele tinha 85. E a Bíblia fala que ele falou assim: eu tenho 85, mas eu tenho uma disposição de 20, de 40. Eu quero profetizar que independente do tempo que demorar a sua promessa, quando você tomar posse, a sua disposição vai ser de um menino de 17, de 18, de 20, e você vai desfrutar do melhor que Deus tem para você. Lagoinha, quando chegar, nós teremos a disposição de menino de 17, de 20, e vamos desfrutar do melhor que Deus tem para você. Pega na mão de quem está do teu lado, nós estamos terminando. Fala assim: pode demorar 40 anos, fala, mas tem uma terra prometida para você. Vocês estão aí? Precisa fazer apelo? É bom? Eu quero fazer 3 convites para vocês. Tem que seguir aqui o protocolo. Lembra que eu falei no início que nosso Deus é Deus de recomeço? Quem lembra? Eu quero fazer o primeiro convite. Feche seus olhos. O primeiro convite é para aquelas pessoas que estão aflitas, como aquele povo estava escravo no Egito. Se de repente você carrega alguma aflição na sua vida e você está clamando nesse momento para Deus ajudar, nós vamos cantar uma canção, nós vamos louvar. E se você for uma dessas pessoas que estão aflitas, como aquele povo estava escravo no Egito, em alguma situação em sua vida, se você está clamando pela ajuda de Deus, eu quero fazer um convite especial para você. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar com você. Como o Jordão abriu quando os sacerdotes foram, nós vamos cantar umas músicas, né? Isso. Enquanto nós estamos cantando, nós estamos adorando, se você está aflito, se você tem alguma situação, se você está como aquele povo, estava escravo de alguma coisa, de sentimentos, das suas emoções, querido, eu preciso orar com você essa noite. Querido, eu preciso orar com você essa noite, em nome de Jesus. Esse é o primeiro convite. Isso! Vamos entrar na terra! Líderes, 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 líderes dessa casa, comece a ministrar sobre eles, comece a ministrar a presença de Deus sobre eles.
Comece a ministrar a presença de Deus sobre eles. Tu que vem. Essa noite, Ele está aqui essa noite, porque a sua história não é essa que descreveram, a sua história não é essa que está falando.